dessa polícia próxima da população é resultado do estado de Minas ter uma criminalidade tão baixa? A gente está próximo da... Eu acho também, assim, essa questão da criminalidade, se a gente faz um contexto um pouco maior, nós temos um problema sério de segurança pública no país. Total. Sim. Nós não vemos políticas públicas efetivas, a gente pode contar nos dedos, né? As políticas que foram adiante, né? As leis atrapalhando. Até tivemos a campanha do desarmamento. Na época foi uma política boa. Foi uma política... Foi válido na época. Foi válido na época. Só que depois foi enfraquecida. Nós tivemos, por exemplo, o crack é possível vencer também, que foi uma política pública nacional que, né, se prontificou a fazer esse enfrentamento dessa droga que chegava com a força muito grande na sociedade, né? Mas que foram abandonadas, sabe? Então, assim, é por isso que eu falo, políticas públicas que foram adiante, nós tivemos poucas. E, às vezes, isso se deve até pelo sistema político que nós temos hoje, sabe? Porque, assim, dificilmente você vê um político, seja em qual instância municipal, estadual, federal. Dificilmente você vê, com raras e louváveis exceções, um planejamento para 3 décadas. Se pensar... porque na realidade, assim, não sei se isso eu não estou falando que a culpa seja do político, mas estou falando que a culpa possa ser do sistema, né? Porque você tem ali, o cara, às vezes, planeja para 8 anos, né, um mandato, depois uma reeleição, sim, mas o cara não vai pensar num projeto ali que ele tenha que ele não vai concluir no final do mandato dele, né? E talvez, e até porque se ele começar alguma coisa, pode ser que depois o próximo que assumir ali vai zerar tudo, né? Então eu falo que é um problema estrutural, não estou falando que seja um problema dos políticos, não. Até porque, assim, eu falo que Uberlândia, onde eu estou ali, a gente interage mais com a prefeitura, eu tenho a percepção de que se fala muita coisa de 30 anos, né? 30 anos para frente. Esse projeto que está sendo inaugurado hoje garante um atendimento da população nesse aspecto para 30 anos. Então está se pensando. O estudo foi feito, né? Então fala assim, não é um problema do político, das pessoas. Eu acho que é o sistema que favorece isso. Então eu falo, talvez esse seja o grande problema das políticas públicas. Você tem uma política que às vezes é interessante, mas chega no outro governo, ela é deixada de lado, ou enfraquecida. O político quer falar que ele é pai daquilo ali, né? Opa, quem fez foi eu. Ele não quer falar que eu continuei um trabalho do outro, né? Esse é um outro problema, às vezes não se busca trabalhar para buscar resultados a médio e longo prazo. Em essência, também dentro dessa linha, né? Se pensar décadas para frente, né? Em resultados em décadas para frente. E aí nós temos, por exemplo, nós precisamos de políticas que pensem dessa forma, né? Que se comece a trabalhar agora, mas para se colher resultados a médio e longo prazo. Eu falo, por exemplo, uma política nessa área de prevenção ao uso de drogas. Nós precisamos. É um problema sério do país. Então, assim... Mas quando eu falo dessa questão de política, quando a gente vai ver uma série histórica de criminalidade do país, a gente observa períodos que a criminalidade caiu, períodos que se aumentou muito a criminalidade. Você consegue identificar ali, associar algumas questões pontuais, por exemplo, uma campanha de desarmamento, uma política voltada para a questão de drogas, né? Mas você vê, assim, oscilando, né? Nós tivemos no país, sobretudo a partir da década de 80, um fortalecimento das organizações criminosas, né? Das facções criminosas, né? Parece que elas se organizaram do tráfico nessa época, de drogas, né? O Comando Vermelho e hoje o PCC, né? Eles estão bastante difundidos dentro e fora do país, né? E eu acho que isso é fruto de uma omissão do Estado, né? Essas organizações cresceram tanto por omissão do Estado,
né? Hoje elas estão em todos os locais, dentro e fora do país, e movimentando muito, ganhando muito dinheiro, principalmente com o tráfico ilícito de drogas, né? Né? Fala, galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!